Dialogando com o chefe Renato. 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 Época de chuva é tempo de ficar alerta e prevenir desastres. Com atitudes simples, você pode proteger o seu patrimônio e, o mais importante, salvar a sua vida e a de quem você ama. Defesa Civil apresenta Prevenção em Ação. A terra encharcada aumenta os riscos de deslizamentos. Atitudes simples podem evitar grandes desastres. Veja. Plante capim ou grama nas encostas do terreno. As raízes ajudam a segurar a terra. Não plante bananeira, mangueira, mamoeiro, abacateiro ou qualquer outra árvore grande no barranco. Elas acumulam água no solo e podem provocar deslizamentos. Não construa na beira dos barrancos. Quanto mais afastada da encosta, mais segura é a casa. Não jogue lixo, esgoto, nem água do tanque ou chuveiro no morro. Usando canaletas para escoar, você preserva o solo mantendo-o seco. Existem sinais que indicam que pode acontecer um deslizamento. Fique atento. Se árvores, postes ou muros estão inclinados, pode ser sinal que o terreno está cedendo. Periodicamente, faça uma revisão nas paredes e no chão da casa. Rachaduras, trincas ou saliências podem indicar risco de desabamento. No lado de fora, se encontrar água empoçada mais do que o normal, pode ser sinal de vazamento. O que fazer em caso de deslizamento? Se precisar de ajuda, ligue 193 e chame os bombeiros. Ou ligue 102 e peça para telefonista o número da Defesa Civil. Verifique o local em volta. Novos deslizamentos podem acontecer. Afaste-se e procure um lugar protegido. Deixe o resgate para os profissionais treinados para isso. Toda a ajuda deve ser feita sempre com a orientação dos bombeiros ou da Defesa Civil. Obedeça às instruções dos bombeiros ou da Defesa Civil. Mantenha distância e libere o espaço para a passagem das equipes de resgate e ambulâncias. Com atitudes simples como essa, você protege a sua vida e de quem ama. Tenha sempre à mão o telefone da Defesa Civil da sua cidade. Para consultar os números, ligue 102. Boa noite a todos, já estamos ao vivo aqui pelo Expresso PE Notícias e também pelo Barreiros News, TV Barreiros e vários parceiros da comunicação, também pelas ondas da rádio Top FM 97,9. Já estamos com o Coronel Lamartine Barbosa, que é vinculado diretamente à chefia da Casa Militar, secretário executivo de Defesa Social, Defesa Civil. Lamartine Barbosa é coronel pelo Corpo de Bombeiros Militar, tem formação em administração e também pela UFPE, pós-graduado em gerenciamento de emergências e desastres, e tem MBA em gestão de pessoas pela Faculdade Integrada da Grande Fortaleza. Como secretário executivo, é responsável pela supervisão e fiscalização em ações da proteção e defesa civil contra os desastres naturais, antropogênicos e mistos, né? Dá apoio às ações preventivas e demais relacionadas com a minimização de desastres. Acompanha as ações de engenharia e arquitetura voltadas ao restabelecimento da normalidade, bem como ações assistenciais às famílias afetadas. Ações assistenciais às famílias, né, como falei, responde pela coordenação de proteção e defesa civil estadual junto ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, o SINPIDEC. Está sempre acompanhada aí por profissionais da área e os municípios atuando de forma
muito forte na Defesa Civil em todo o estado de Pernambuco. A Defesa Civil do estado de Pernambuco, criada em 1º de abril de 1971, através do decreto 2.345, sob a alcunha de Comissão de Acompanhamento às Vítimas de Calamidades. Já em 1983, passou a fazer parte da Secretaria da Casa Militar. Em seus 50 anos de história, consolidou-se como um importante órgão estadual na preparação, prevenção, mitigação, resposta na recuperação ante os desastres naturais que aconteceram em Pernambuco neste período. Vem trabalhando com os municípios de forma ativa e merecedora de grande destaque pelos pernambucanos. 50 anos de Defesa Civil, estamos com o Coronel Lamartine Barbosa nesse momento. Boa noite, Coronel Lamartine, seja bem-vindo ao nosso programa. Chefe Renato, boa noite. Agradecendo a oportunidade de falar com você e com a sua audiência. Muito obrigado, Coronel. Estamos aqui para, primeiramente, falar dos 50 anos, né, que a gente sabe que os maiores destaques aí, em grandes enchentes, em grandes momentos difíceis que a população pernambucana passaram, e a gente sabe muito bem o que foi isso, sentindo na pele todo esse desastre que foi lamentável, principalmente nas enchentes de 2000 e 2010, aqui na região da Mata Sul. A gente sabe muito bem o que aconteceu, o que as pessoas passaram e estão sofrendo em alguns momentos até hoje, por conta da recuperação de alguns aspectos particulares e aspectos pessoais de cada um. Coronel, qual foram os maiores destaques no seu tempo de Defesa Civil, tempo como oficial da Polícia Militar, do Bombeiro Militar de Pernambuco? Qual o senhor lembra assim, que teve maior influência na sua vida profissional, nesses 50 anos aí, já que o senhor está nesse período na Defesa Civil, na gestão? Qual seria? Ele está com algum problema de comunicação? Não sei se ele consegue... Está nos escutando, Coronel? Vamos acompanhar para ver se ele... Coronel Lamartine? Só aguardar mais um pouco para ver se ele consegue falar conosco. Só mais um instante para verificarmos se teve algum problema técnico. A gente já verifica aqui. Enquanto isso, vamos aguardar a entrada do Coronel. Chefe Renato. Ok, Coronel. Já estamos lá. Consegue ouvir? Está ouvindo aí? Mais uma vez. Tá Pode falar. Bem? Estamos sim, estamos com duas câmeras. Aí vamos já voltar à transmissão normal. Ok, pode falar, Coronel. Está ouvindo bem aí, Renato? Estamos sim. Ótimo. Renato, então eu estava dizendo o seguinte, a minha carreira como bombeiro militar completou 29 anos, agora no mês de fevereiro de 2021. E eu estou na Defesa Civil, especificamente na Secretaria Executiva de Defesa Civil, que é uma Secretaria Executiva da Casa Militar, como você bem falou, desde janeiro de 2019. Então, embora a minha carreira tenha aí 29 anos, um pouco mais de 29 anos, a minha estada na Defesa Civil, particularmente coordenando essa nobre equipe da Defesa Civil Estadual e ajudando, aí, apoiando os municípios a realizar esse trabalho tão bonito desse sistema de Defesa Civil, iniciou ali em janeiro de 2019. A gente conta agora no dia 1º de abril,
50 anos de existência da Defesa Civil do Estado de Pernambuco. Você colocou aí, no início da entrevista, que iniciou com uma Comissão Estadual de Acompanhamento às Vítimas das Enchentes. Então, o fato gerador da Organização Estadual para a Defesa Civil aqui em Pernambuco foram as enchentes das décadas de 60 e 70. Então, a minha geração particularmente, eu era criança, na década de 70. Então, vivenciamos ali a enchente de 75, uma enchente muito forte, muito severa. Me parece que em 73 também teve alguma coisa. O fato é que recorriam às enchentes. E o poder público, ele simplesmente reagia a esse problema. Tanto que o nome do órgão de defesa civil é uma Comissão Estadual de Acompanhamento das Vítimas, ou seja, já tinha vítima. E essa coordenação foi criada para acompanhar a situação dessas vítimas. E esse sistema, ele evoluiu de forma que, agora em 2011, né, passou lá em 83, eu creio, em 81, foi criado um sistema estadual de defesa civil, porque se entendeu que defesa civil não é um órgão, embora as pessoas tenham a visão institucional da defesa civil. Então, para o povo, Renato, para o popular, não interessa a pessoa que está ali usando aquele colete laranja. Pode ser um servidor público estadual, municipal ou federal, ele é defesa civil, isso é verdade, isso é uma visão importante. A visão da institucionalidade, aquilo que as pessoas imaginam que trata a defesa civil. Alguém que está ali com o colete laranja está ali para ajudar. Muitas vezes essa ajuda, ela às vezes incomoda, porque implica em retirar uma família de casa, no momento desse de chuvas, né? Mas é um sistema, a defesa civil não é um órgão, ela é um sistema. Essa visão iniciou em 1981, entendendo que, sendo um sistema, tem atores de diversos setores. Então, o Estado inteiro de Pernambuco, ele se articula para fazer defesa civil. Então, trabalha conosco o pessoal da Secretaria de Infraestrutura, o pessoal da Compesa também, o pessoal da APAC, Secretaria de Saúde, Secretaria de Defesa Social, todas as secretarias estaduais fazem defesa civil junto conosco. Nós envergamos aqui honrosamente o colete porque precisamos nos identificar como órgão de coordenação. Na hora do desastre, a gente tem essa função de coordenar os esforços do Estado no nível municipal, do próprio município, em favor da população que está ali sendo afetada pelos desastres. Mas aí a pergunta se refere aos episódios de defesa civil mais importantes. Temos essas enchentes da década de 70, muito poderosas, muito fortes. Tivemos em 2010 uma enchente também, ali naquela região da Mata Sul, que afetou gravemente aqueles municípios ali, o rio Una, né, e outros rios ali que confluem para ele, transbordaram e eles simplesmente, entre aspas, atropelaram as cidades. Os rios, eles passaram por cima das cidades e foi aquela destruição que nunca se viu antes em Pernambuco. Toda uma região do estado destruída pela força, pelo poder da hidrologia aqui na nossa região. E aí a Defesa Civil, naquele episódio de 2010, aconteceu também algo de menor repercussão em 2011, e 2017 também aconteceu. Foram os 3 episódios que mais exigiram da Defesa Civil uma atuação por conta da quantidade de pessoas desabrigadas, inclusive de óbitos, pessoas que foram levadas a óbito. Então, esses 3 episódios eu destacaria. Eu gostaria de destacar também o episódio do óleo nas praias. E aí os nossos ouvintes, eles têm uma lembrança mais recente. Esse episódio aí do óleo nas praias foi um desastre. Ele afetou praticamente toda a região litoral do Nordeste. E a Defesa Civil do Estado esteve presente, né? Quem coordenou o líder situacional daquele desastre, particularmente, foi o Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, por conta da peculiaridade das informações necessárias para se gerenciar aquilo ali. E a Defesa Civil, ele fez um papel de suporte logístico. Então, todas as aquisições que o governo fez confluíram para a Defesa Civil do Estado. E nós fornecemos, tanto para os órgãos municipais de proteção e defesa civil, os órgãos estaduais e até para os voluntários da população, os EPIs,
que foram usados ali naquela situação, né? Atendemos na coordenação logística daquela operação. Mas a nossa região aqui, Renato, Pernambuco, de uma maneira específica, ela é sempre muito afetada por episódios de chuva. E aí eu diria que são os dois extremos. O excesso de chuvas provoca desastres, e aí a gente tem desde um alagamento de uma via, que o equipamento público dos bueiros, por exemplo, das galerias subterrâneas, não foi suficiente para escoar aquela água, passando por enxurradas, que é um volume muito grande, que a gente vê, toda a chuva forte aqui no Recife, a gente vê várias ruas aqui do Recife sofrendo enxurrada. É aquela água que desce com força. Existe um desnível naquela via, e a água ela desce com muita força, destruindo o que vir pela frente, inclusive levando carros e pessoas. Passando aí pelos famigerados deslizamentos. Os deslizamentos, eles são ocorrências mais graves na região metropolitana do Recife. Por quê? Por conta da densidade, da ocupação populacional das nossas encostas, não é? As nossas encostas, elas são densamente ocupadas por famílias, muitas famílias que ocupam um processo histórico que acontece aqui na região metropolitana do Recife. Vamos imaginar assim um inchaço dos municípios, né? E é um processo que a gente não consegue explicar em 5 minutos, e essas ocupações, muitas vezes irregulares, surgem, e o município ele monitora, ele atua monitorando e tentando convencer aquelas pessoas de que elas ocupam uma área de risco e que a pessoa ela tem que conhecer esse risco para poder viver bem mesmo nessa situação de risco. Esse é um trabalho difícil da Defesa Civil, porque passa pela consciência prevencionista do nosso povo. Então, Renato, falei agora de uma questão importante, que é um marco da nossa Defesa Civil estadual e municipal aqui, de todo o nosso estado de Pernambuco, que é o excesso de chuvas. E o outro extremo é a escassez das chuvas, né? A falta de chuvas também provoca o desastre da estiagem, que tem efeitos de médio e longo prazo também na nossa região, afetando mais o agreste e o sertão que a zona da mata e a região metropolitana. Mas são esses dois tipos de episódio, excesso de chuvas e falta de chuva, que mais nos afetam, e os episódios mais marcantes que eu diria para você foram as enchentes dos anos 2010, 2011, 2017, e agora no ano de 2019, o episódio do óleo nas praias. Renato, você me ouve? Tá, agradecendo as suas palavras, coronel, dizer que o secretário Bertotto esteve conosco aqui comentando e relatando alguns episódios aí referente ao óleo, que foi um momento muito trágico. E nós, o senhor falou também sobre a doação dos EPIs, os escoteiros da Mata Sul receberam esses materiais através da Defesa Civil de Barreiros, e ficamos muito gratos, porque nós fomos um dos primeiros a chegarem ali em Mamucabinhas, os escoteiros aqui da cidade de Barreiros, Tamandaré, Mata Sul, litorânea, São José da Coroa Grande, e verificamos isso, e a Defesa Civil, de imediato, o governador, vendo que também se tratava de alguns jovens, enviou de imediato todos esses EPIs, luvas, botas, né, todo esse material, máscaras, para que a gente pudesse trabalhar como voluntário nesse caso. Já nas enchentes também atuamos aí, fomos homenageados no Palácio, os escoteiros do estado de Pernambuco, por ter atuado juntamente com as defesas civis de todos os municípios, né, referente às ajudas humanitárias que nós fizemos na arrecadação e também doação de alimentos. Agradecer suas palavras, coronel. Coronel, o senhor falou aí com o PES as parcerias que são essenciais para o bom desempenho da sua equipe, juntamente com todo o aparato que nós temos do Estado. As parcerias, como elas atuam nessas ações? Sim, Renato. Ninguém trabalha sozinho, né? E a gente está atuando, falando e atuando num sistema. Então, a questão do sistema são órgãos das mais diversas competências, né? Todas as secretarias estaduais, de uma forma ou de outra, atuam na Defesa Civil. Defesa Civil são 5 ações: prevenção e mitigação de riscos, preparação contra os desastres,
resposta aos desastres e reconstrução após os desastres. As secretarias todas do nosso estado têm competências em cada uma dessas 5 ações, né? E a gente coordena na hora de fazer a resposta ao desastre e a recuperação também. Mas outras parcerias importantes, fora as secretarias de Estado, eu destacaria, por exemplo, o Ministério Público de Pernambuco, né? A Coordenadoria de Apoio Operacional às Promotorias do Meio Ambiente aqui no Estado são um apoio muito importante para nós, porque eles recebem as informações que nós produzimos acerca das deficiências que as defesas civis têm e atuam junto, inclusive, aos prefeitos, junto às secretarias, buscando informações, ajudando a azeitar o sistema. Uma parceria importante, você citou os escoteiros que você comanda, eu citaria também os jipeiros, as associações de jipeiros e também dos radioamadores. Por quê, Renato? Porque com todo o aparato logístico que a Defesa Civil possa ter, com o esforço, inclusive, federal, estadual e dos municípios, a gente vai carregar para a região afetada, por toda uma região afetada por um desastre, os meios necessários para atender as famílias. Vamos imaginar ali o colchão, né, o lençol, o cobertor, o travesseiro, uma cesta básica, água mineral, tudo mais que uma família que perdeu sua casa ou está temporariamente fora de sua casa vai precisar. A gente consegue chegar para um centro próximo àquela região, mas existem zonas rurais que só são acessíveis através de veículos como um jipeiro, por exemplo. Então, os jipeiros e os radioamadores são parceiros importantes aqui da nossa Defesa Civil. Outra parceria importante, o Serviço Geológico do Brasil, que aqui é a Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, a superintendência aqui do Recife. O Serviço Geológico do Brasil, ele mapeia as áreas de risco. Então, eles têm os geólogos, né, os engenheiros e todos os profissionais qualificados, pesquisadores que vão fazer os estudos e vão falar para nós a natureza e a gravidade do risco em vários pontos do nosso território pernambucano. Então, existem mais de 80 municípios com mapas de risco produzidos pelo Serviço Geológico do Brasil. Uma parceria importantíssima, né? Outra parceria importantíssima, a nossa Compesa, né? Porque ela trabalha com a gestão de muitas barragens e ela passa para nós as informações também de segurança das barragens que ela opera. A APAC é uma parceira indissociável da Defesa Civil. Trabalhamos a sala de situação da APAC com a central de operações da nossa Defesa Civil, é uma ligação direta, todo dia, o tempo todo se comunicando, por conta dos alertas meteorológicos que eles enviam para nós, os índices das chuvas, se está acima da média, abaixo da média. Então, são apenas alguns, porque eu poderia falar bastante desse tema, mas, para pontuar, eu citaria essas. Com certeza, Coronel. A gente sabe que a parceria é importantíssima nesse trabalho. O senhor falou da APAC, né? Coronel, como é que estão as questões das barragens no estado, já que está chegando aí o período de chuvas, as pessoas já ficam preocupadas, nesse momento de fake news? Eu queria que o senhor desse uma posição aí sobre essas barragens e alertar a população que não fiquem atrás de notícias falsas, que de vez em quando nós recebemos aqui notícia que uma barragem estourou, isso fez aquilo. Então a gente tem órgãos competentes para atuar e informar da melhor forma. Temos as rádios parceiras aí, todas as rádios parceiras que logo informam através dos locutores, dos profissionais da imprensa, tudo que está acontecendo. Mas os fake news acontecem, né, secretário? Então a gente fica muito preocupado. Como é que está as barragens do estado de Pernambuco? Renato, até essa boa chuva que caiu aí no final de semana, muitas das barragens, até nossas aqui da região metropolitana e da zona da mata, estavam em situação de colapso hídrico, né? A quantidade de água praticamente zerado. Mas graças a essas boas chuvas que caíram aí, alguns açudes subiram muito. Eu vi uma apresentação da APAC na televisão ontem, mostrando como melhoraram as condições de acumulação de água dessas barragens, né? Só para dar um exemplo aqui, que eu imprimi um mapa que o pessoal da APAC produziu, 2 zonas, estava em 3% de acumulação de água. Com essa chuva subiu para 32,4%, né?
Irapama estava com 25% de acumulação, subiu para 47% de acumulação. E por aí vai. Então, foi uma chuva bem-vinda, particularmente essas que puderam acumular águas nas nossas barragens. Mas aí, quando você perguntou de barragem, eu tenho certeza que você se referia não a essa condição hídrica de acumulação, que é uma realidade também importante para a Defesa Civil. As pessoas terem água para cuidar de suas vidas, para evitar doenças, inclusive, principalmente nesse tempo de pandemia. Por outro lado, existe a questão da segurança estrutural. E a APAC, ela é, aqui no nosso estado, é o órgão, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, é o órgão responsável pela outorga da capacidade de uso de determinada barragem e também é o órgão fiscalizador no Sistema Nacional. Então, dentro do Sistema Nacional, que é gerido pela Agência Nacional de Águas, a APAC é o órgão que faz a fiscalização das barragens em Pernambuco. Então, ela vai lá e notifica o responsável por aquela barragem. Os responsáveis podem ser desde um ente privado, como, por exemplo, um fazendeiro, uma fazenda que construiu ali um açude para irrigação, ou para uso animal, ou para outro uso qualquer, o consumo da água, passando por entidades como a Compesa, que faz acumulação para tratar água e servir a população, entidades também como a Secretaria de Infraestrutura, o próprio DENOX, né, e algumas secretarias de Estado são órgãos responsáveis por barragem e sofrem a fiscalização do próprio Estado através da APAC. E a APAC tem uma gerência específica para tratar de segurança de barragens. E, sistematicamente, essa gerência se comunica conosco, informando as condições de algumas barragens, onde a gente precisa, como Defesa Civil, qual é o nosso papel? O nosso papel é tomar conhecimento, a partir das informações produzidas pela APAC, e procurarmos ali o órgão empreendedor, o dono da barragem, cobrar dele algumas providências previstas no Sistema Nacional de Segurança, né, que gerencia a segurança das barragens. Existe uma lei específica para tratar disso. Então, nós, como Defesa Civil, vamos, ao mesmo tempo, cobrar providências do órgão empreendedor, como também a APAC faz, mas nós vamos além, nós partimos para os municípios, solicitando que as defesas civis municipais, diante daquelas informações produzidas pela APAC, produzam seus planos de contingência. Por quê? Porque a barragem, ao acumular água, ela tem uma chamada mancha de inundação. O que é a mancha de inundação? É a suposição, a hipótese de colapso estrutural da barragem, fazendo com que ela, estando totalmente cheia, 100%, toda aquela água ela seja, de um minuto para o outro, rompida, aquela segurança estrutural da barragem, aquela água vai para jusante, vai para depois de onde era a barragem. Aonde vai ocupar essa mancha de inundação, vai bater onde? Essa mancha de inundação alcança áreas populosas, áreas ocupadas pelos distritos, pelos municípios, pelo centro das cidades. Essa informação o município ele precisa mapear e mandar para nós. E não só mapear, ele precisa desenvolver também um sistema onde ele possa se comunicar com essas pessoas, informando alguma emergência eventual da barragem e tendo aquela capacidade de remover aquelas pessoas daquela área e acolher em abrigamentos. Então, isso se chama o Plano Municipal de Contingência para Barragens. É uma competência da Defesa Civil que nós, como Defesa Civil estadual, orientamos os municípios a fazerem esse plano de contingência e mandarem para nós também podermos acompanhar situações de emergência que possam ser decretadas a partir de algum problema estrutural nas barragens. Obrigado pelas informações, muito obrigado pelas informações. Às vezes as pessoas não entendem como é que funciona todas essas demandas. As demandas diárias da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, coronel, o dia a dia dos servidores e colaboradores, como é o dia a dia deles? Eles ficam só no aguardo daquele momento, já preparado para sair e... Porque as pessoas imaginam que a polícia já tem as suas viaturas, a Defesa Civil também tem as suas viaturas, tem um aporte aí de helicópteros que podem apoiar em alguns momentos, como nós tivemos aqui em Barreiros, o Exército Brasileiro, juntamente com a Polícia Militar, Bombeiro, todo mundo participando para salvar vidas. Um papel muito importante da Defesa Civil aí em ajudar famílias em situações de extrema, aquele momento de medo, de preocupação.
como são essas demandas desses servidores, como eles atuam de forma heróica, vamos dizer assim. Sim, Renato. O dia a dia da Defesa Civil é muito de ação de campo. É realmente a proximidade ali com as comunidades. Essa é uma competência, essa competência de ponta de lança do sistema, não é? Vamos dizer assim, é uma competência ligada ao município. Então, o município, os técnicos da Defesa Civil Municipal, eles precisam conhecer de perto as áreas de risco do seu município, as áreas que podem ser afetadas pelo transbordamento, pelo rompimento de uma barragem, que a gente acabou de falar, as áreas que podem ser afetadas por um deslizamento de terra ou de rocha, principalmente nesse período de chuva, as áreas que podem ser afetadas por uma enchente, né, a passagem do rio, o transbordamento da calha do rio, e áreas de estiagem também. Então, o dia a dia da Defesa Civil é em campo, é junto às comunidades. Eu diria a você que essa ação de monitoramento é 365 dias por ano. A Defesa Civil nos municípios, cada município tem o seu sistema de acionamento, seu telefone, seu número próprio. O nosso aqui do estado é o telefone de emergência 199. 199 é o telefone de emergência da Defesa Civil Estadual. Os municípios possuem também os seus números, que são conhecidos ali dos munícipes, eles divulgam esses números, e eles ficam disponíveis para realizar as vistorias, né? Então, ele recebe um chamado, olha, tem aqui a lona daqui de trás da minha casa, rasgou. Aí o pessoal vai lá fazer uma operação para vistoriar e recolocar uma lona. Ou, diante da informação de que uma canaleta rompeu ali na escadaria, não é? A Defesa Civil Municipal é acionada e ela faz o comunicado dela com a Secretaria de Obras do município para requalificar aquela escadaria, aquela canaleta. A questão de comunicados, por exemplo, de árvores que possam estar se desenvolvendo nas encostas, em locais inadequados, inclinando, né, que é um sinal de deslizamento, é quando uma árvore, ou um poste, ou um muro, ele começa a se deslocar. Então, essa comunicação é recebida pela Defesa Civil Municipal, que faz a vistoria e notifica o órgão responsável, geralmente Secretaria de Obras ou a empresa de limpeza urbana no município, para poder fazer a atuação necessária. Então, eu diria para você, é uma atuação direta em campo. Nós do Estado suplementamos essa ação, trabalhamos muito realizando vistorias, porque os municípios, eles às vezes também nos pedem, a Defesa Civil Municipal pede a que a Defesa Civil do Estado envie os seus engenheiros também para acompanhá-los em vistorias mais complexas, e nós produzimos notas técnicas, laudos, comunicamos às autoridades que devem atuar naquele caso, né? Então, o nosso dia a dia também é uma outra coisa importante, é gerenciar processos logísticos, que é um peso muito grande, porque você sabe que a Defesa Civil, quer queira, quer não, é uma entidade pública. Então, todo recurso que nós gerenciamos é recurso público, e nós devemos prestar contas desses recursos, não é? No caso do Estado, a gente presta contas para o Tribunal de Contas, para a Secretaria da Fazenda. Então, os recursos que nós gerenciamos para fazer a logística da Defesa Civil acontecer tem que ser muito bem gerenciado. Então, a gente trabalha também praticamente o ano todo renovando atas de registro de preço para a aquisição eventual de colchões, cestas básicas, lençóis, travesseiros e todos os itens que uma família que precisa ser desalojada precisa receber naquele momento da crise. Então, é um trabalho do ano inteiro, a gente fica o ano inteiro trabalhando as licitações, a renovação, a nossa publicação das nossas atas de registro de preço, a fim de conseguir os meios necessários para fazer também resposta a desastre. Então, essa, em linhas gerais, chefe Renato, seria a nossa rotina, uma rotina administrativa pesada, mas também uma rotina de campo muito pesada. Não te ouço. Não te ouço. Estão atuando de forma muito corajosa, e eu posso dizer, secretário, que a gente acompanha todo esse trabalho aí pelas redes de televisão e tudo que está acontecendo. Secretário, me diga uma coisa, o senhor falou aí referente aos planos de contingência, como é importante nesse momento aí os municípios
os municípios eles têm que se preparar para que aconteça, que não aconteça nada, né? Tem que se preparar para que esteja preparado para aquele momento de calamidade. Mas tem municípios que, às vezes, consideram isso uma besteira, uma omissão por parte do município. A Codecip, ela exige que esse município tenha um prazo para se fazer isso, que ele tenha a obrigação e o dever de proteger pessoas, porque tem gestores públicos que afetam a administração, direta ou indiretamente, em alguns momentos, creio eu, afetando os profissionais que atuam nessa área de defesa civil. Quando se diz que é para fazer um treinamento e coloca obstáculos nesses pontos. Eu faço parte de uma comissão de defesa civil do município, aqui na cidade de Barreiros, mas, graças a Deus, a gente nunca teve esse problema, não, porque a equipe é muito comprometida, graças a Deus. Mas eu já ouvi relatos em alguns encontros, inclusive nas capacitações que vocês ofereciam também nesse período antes da pandemia, são muitas capacitações. Esses municípios, eles têm a obrigação, é uma lei, para que o público possa entender, é uma lei ele ter esse plano de contingência para seguir uma norma a nível nacional, estadual, até municipal. O Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ele é formulado através da Lei 2.608, a lei do ano de 2012. Ela cria o Sistema Nacional, ela define as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e atribui as competências às entidades, aos órgãos. Então, existem competências de nível da União, competências de nível do Estado e competências do nível do município. Então, se o município falha em assumir a competência dele, o sistema ele quebra, né? O sistema não funciona. No entanto, por outro lado, como é um sistema, não existe a lógica da hierarquia. Então, não existe o fato de o Estado ser maior do que o município, nem a União ser maior do que o Estado. Não existe isso. O que existe é que cada ente, cada nível de poder, município, Estado e União, tem as suas competências, suas tarefas. Negligenciar o trabalho da Defesa Civil, ele peca contra o sistema e atrapalha, na hora principalmente que acontece o desastre. Vai evidenciar quando? Quando aconteceu o desastre. Então, infelizmente, realmente a gente luta com isso, chefe Renato. Para você ter uma ideia, nós estamos em abril. E, como mudou agora o poder público municipal, muitos prefeitos, né, são novos prefeitos, então designaram novos coordenadores municipais. E alguns não designaram, tanto que nós estamos em abril e 38 municípios ainda não enviaram para nós, aqui no Estado, a portaria de nomeação do coordenador municipal. Então, oficialmente, o município está sem coordenador, 38 municípios desses nossos 184 municípios. Não é? Isso é lamentável. E a gente cobra também, não somente essa portaria, a gente cobra os planos de contingência, sempre cobrando, sempre buscando. Mas aí é aquela história, a gente cobra no regime de parceria, e a gente não só cobra, a gente manda o nosso pessoal para o município. O pessoal não fica o tempo todo ali na Codecip. É todo dia o povo viajando para o interior. As equipes aqui da capital cobrem ali até o Agreste. E temos uma equipe em Petrolina, uma equipe muito brava, muito guerreira, sediada lá em Petrolina, que corre o sertão inteiro. Então, esse povo é o ano inteiro viajando. Por quê? Ele chega lá para fazer essa cobrança em loco, não vai só com o ofício na mão, ele chega lá para sentar e ficar à disposição do coordenador municipal, mostrando para ele como usar o Sistema Integrado de Informações sobre Desastre, o S2ID, que é um sistema do Ministério do Desenvolvimento Regional, onde se registra tudo da Defesa Civil. Qualquer ocorrência, desde um alagamento até um deslizamento com perda de vidas, tudo tem que ser registrado no dia a dia da Defesa Civil. Então, o coordenador ele tem uma senha lá, ele tem o CPF dele lá, e ele tem que fazer essa alimentação. Nosso pessoal vai ensinar. Plano de contingência, a gente tem um modelo, manda para lá por e-mail, mas a gente vai lá e senta com o cara e diz quem é que tem que estar junto dele para pesquisar aquelas informações e fazer o plano de contingência municipal, o plano de contingência contra a barragem. Mas assim, Renato, eu volto a te dizer, não existe uma hierarquia, existe essa suplementação. E a briga da gente é essa, é capacitar, é estar junto, é apoiar, é cobrar. E
Um caso desse, por exemplo, a gente sequer ter a portaria, a gente recorre para um amigo forte, um parceiro forte, que é o Ministério Público. A gente já oficiou o Ministério Público pedindo ajuda, porque o CAOP, que eu falei, a Coordenadoria de Apoio Operacional às Promotorias do Meio Ambiente, ela recebe esse documento e pede aos seus promotores nos municípios que oficiem lá a autoridade, o prefeito, para que o prefeito ele possa efetivamente assumir lá a sua posição em relação à defesa civil, designar seu coordenador, mandar para nós. A partir de que a gente tem um nome, a gente sabe quem procurar. Quando a gente não tem a portaria com o nome de alguém, vai procurar quem? Vai procurar o prefeito, né? E o prefeito tem o município inteiro para gerenciar. Ele vai pensar em defesa civil, muitas vezes, infelizmente, só na hora do desastre. Não entende que defesa civil é muito mais do que desastre. É prevenção, é evitar que se percam vidas, é evitar que o desastre aconteça, né? Quando a defesa civil funciona, ela não vai para a imprensa. Ela não tem esse espaço que você está dando aqui para a gente. Quando ela funciona, não tem. Infelizmente, a gente tem pauta quando? Quando, infelizmente, morreu alguém. Infelizmente, é desse jeito. Então, para funcionar, cada ente da federação tem que fazer, tem que cumprir bem o seu papel, e a gente se esforça muito para capacitar os municípios a entenderem isso, praticarem isso, e levarem essa consciência prevencionista também para a população. Ok, vamos agradecer a todas as pessoas que estão participando conosco aqui nos comentários, a Vera Lúcia. Vera, boa noite. A Amanda Lira, extremamente esclarecedora. Também ela fala aqui que a Defesa Civil do Estado tem um trabalho muito sério e competente. O Jorge Carvani, boa noite a todos. Todos aqui acompanhando, Coronel, essas informações, porque muita gente, tem até algumas perguntas aqui. Em Barreiros está precisando de uma obra de drenagem no rio, principalmente do Rio Carimã. Vamos enviar essa demanda aí para o Estado. Tem muita gente participando aqui, inclusive, para que a gente possa atuar de forma que as pessoas possam entender. Coronel, a gente observa também, o senhor falou do plano de contingência, né? E temos aí alguns casos no Agreste. As pessoas perguntaram aqui conosco, esses casos de abalo sísmico em Caruaru, esses terremotos, que dizem que é terremoto por conta de uma área vulcânica, né? E tem um deslocamento das pedras tectônicas, eu creio que seja isso. Isso é parte também da Defesa Civil, essas informações? Sim, Renato. É porque essa ideia dos abalos sísmicos, né? As placas tectônicas que estão em constante movimento, né? A crosta terrestre ela está flutuando em cima da lava, né? E tem placas tectônicas que batem e rebatem, vamos dizer assim, nesse centro da Terra e provocam esses sismos. Eu não tenho informação específica para isso, naturalmente, mas a gente conta com as academias, né? Temos a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que tem um laboratório sismológico, e ele passou a monitorar Pernambuco também, porque passou a ter registro de abalos, inclusive percebidos pela população. A maioria deles, a população não sente. A gente recebe contato através do grupo do pessoal do Laboratório Sismográfico lá de Sismologia da Universidade Federal Rural do Rio Grande do Norte, pergunta para a gente descobrir com o coordenador municipal se o povo ligou para dizer, senti tremer aqui o prédio, a minha casa. Eles monitoram esses abalos e mandam para nós pedindo contato com alguns coordenadores, a gente faz contato para saber se eles foram acionados. Assim, quase totalidade não se percebe, mas em Caruaru, particularmente, se passou a sentir, né, alguns desses abalos. Isso é defesa civil? Sim, é defesa civil. A gente não tem, naturalmente, os recursos tecnológicos para isso, mas tem, do nosso lado, irmãos que possuem, os nossos parceiros que possuem. Um deles é esse laboratório sismológico aí da Universidade do Rio Grande do Norte. O plano de contingência municipal, ele também se aplica a uma questão que envolva o resultado de um abalo sísmico mais grave. Por quê? O que é o desastre? O desastre é quando existem consequências com perdas, danos e prejuízos a partir de um evento que tem acontecido. Então, um sistema, ele tem uma vulnerabilidade, que é um fator intrínseco dele, da composição dele. Esse sistema, essa vulnerabilidade, quando ela é exposta a uma ameaça, essa exposição da vulnerabilidade do sistema, vamos dizer, do sistema urbano lá, da cidade, né? A cidade é um sistema, ela tem uma vulnerabilidade, as casas são precárias,
Então, quando uma ameaça se encontra com essa vulnerabilidade, provoca um dano, provoca um prejuízo. Isso se chama desastre. Então, um abalo sísmico desse, maior, que possa produzir efeitos danosos, danificar uma casa, ou até alguém morrer por conta disso, ali gerou-se o que se chama de desastre. É a consequência dessa incidência da ameaça sobre a vulnerabilidade. Então, isso também é defesa civil. A gente pode se deparar com uma situação dessa aqui em Pernambuco a qualquer momento. A gente pode se deparar com uma situação de um tsunami aqui em Pernambuco, no litoral, a qualquer momento. Agora, a questão é que, historicamente, não há motivos para a gente ter uma preparação muito organizada para uma situação dessa. Então, o plano de contingência municipal, que hoje é tratar das áreas de risco, ele termina servindo também para uma situação de abalo sísmico, de terremoto. Por quê? Porque os planos de contingência eles são feitos nas comunidades mais vulneráveis, que serão as comunidades provavelmente mais afetadas por um abalo sísmico mais forte que a gente possa sofrer. Historicamente, no Brasil, não existem abalos sísmicos graves, não é? Isso, então, não justificaria para nós, o poder público, deixar muita energia para isso, porque a gente tem ocorrências mais recorrentes aqui em Pernambuco, como eu falei, as da chuva, excesso de chuva, falta de chuva. Então, é a gente se preparar mais para atender a população nessas ocorrências que, historicamente, incidem mais sobre a nossa população. A gente está já está com som. A gente observa que o senhor falou sobre essa hierarquia, não existe uma hierarquia. Mas existe a Defesa Civil Nacional, a estadual e a municipal. Trabalham mutuamente, né? Trabalham de forma coletiva, com dados bastante precisos, e isso é necessário. Hoje, caso tenha um momento desse triste de desastre, a atuação do nível federal, ela é contundente ou ela espera a informação vir primeiro do município, depois do estado e chegar até eles de uma forma assim, ou ele já vem diretamente, pode vir diretamente e atuar de forma eficaz, vamos dizer assim, dando um apoio mais eficaz à equipe do estadual? Funciona assim? O sistema, ele funciona articulado, né? Então, ele vai esperar o Estado, a União vai esperar o Estado se pronunciar. Ele não vai chegar e fazer uma intervenção, a União não vai fazer isso. O Estado não vai fazer uma intervenção no município, não vai. A comunicação acontece, e geralmente acontece porque é pedido de ajuda mesmo, minimamente de técnicos mais especializados para analisar aquele fenômeno e fazer uma resposta mais adequada para as famílias. Não existe essa ideia de chegar e, de repente, bater aqui na porta a União com a sua Defesa Civil. Não. Experimentamos em 2019 a vinda de técnicos da Defesa Civil da União, da Secretaria Nacional, né, Secretaria Executiva Nacional da Defesa Civil do Ministério do Desenvolvimento Regional, mas articulado pelo nosso chamado. Eles ligaram, disseram, aí, como é que está? Está bem amplo aqui o negócio, vem para cá nos ajudar a fazer vistoria. Então, ele vem o que ajuda. Ajuda porque a equipe nacional vendo em loco a situação, orientando em loco, quando os municípios prepararem ali os seus decretos de situação de emergência ou estado de calamidade pública e os seus planos de trabalho para recuperar a estrutura perdida, ele já pisou aqui, já viu que o negócio é daquele jeito. Então, facilita a ajuda, ele passa a fluir melhor a resposta a um desastre a partir do momento que aquela entidade que está num nível acima, não é superior, mas está no outro nível, ele já vivenciou, já pisou naquele barro ali, ele já viu aquela situação de perto e ele vai ajudar com rapidez, né? Existem os reconhecimentos sumários, inclusive, de situação de emergência, estado de calamidade. Os casos mais graves, Renato, os casos que a afetação da população é muito ampla, muito abrangente, existe o processo sumaríssimo, ele na hora já reconhece, ele não vai esperar muita coisa, só uma comunicação, uma ligação telefônica, uma documentação produzida, e é reconhecida a situação de emergência, permitindo que aquela entidade, aquele nível de poder, ele tenha alguma facilidade para adquirir os meios para atender aquela população, porque se for esperar também o trâmite burocrático normal, pode demorar, e nisso pode se perder mais vítima aí como uma consequência da má gestão do desastre. Mas não existe a intervenção.
flui muito bem a comunicação nos 3 níveis de poder, no geral, e especialmente entre o Estado e a União, a relação excelente que nós temos com a equipe da Defesa Civil Nacional. Nosso amigo Coronel Alexandre Lucas é o secretário nacional, de forma que a gente se comunica o tempo todo, inclusive através de WhatsApp. Ok, comandante. A gente sabe muito bem que a população precisa ajudar as equipes de defesa civil. É necessário que a população tenha conhecimento. A gente passou um videozinho aí antes de iniciarmos o programa com o senhor, coronel, e a gente observa que as pessoas ficaram atentas ao que estava sendo falado ali, como está atento ao senhor falando aqui. Muita gente comentando, inclusive o Roberto Menezes comentou agora, diálogo muito esclarecedor sobre a defesa civil, o Diógenes Tavares, muito esclarecedora as informações prestadas. É para isso que serve o nosso programa, levar informação através de profissionais competentes aí nas áreas que atuam. Como cidadão ou como a população pode ajudar a defesa civil? A gente sabe que é importante essa parceria da população. Omissão não tem lugar, né, coronel? É verdade. Renato, olha, eu diria a você que, por exemplo, a população conhecer o número de acionamento do Sul de Defesa Civil, ela já está ajudando o sistema a funcionar, porque diante da visualização de alguma situação anormal, seja da estrutura física lá, da barreira, da margem do rio, da área de risco, e até mesmo o comportamento de um vizinho que não esteja respeitando ali as regras urbanas, fazendo aquele puxadinho, fazendo o corte da barreira, né? Plantando bananeira lá na barragem, botando um cano para fora lá da casa, jogando água em cima da barreira. Se a população liga para avisar a Defesa Civil que está acontecendo, ela já está ajudando. Outra maneira de ajudar, Renato, é também respeitando o profissional da Defesa Civil, né? O profissional vai visitar a casa da pessoa na melhor das intenções, na melhor das finalidades, para orientar, ensinar as pessoas, as famílias, a conviverem com aquele ambiente de risco onde ela vive. Então, respeitando as orientações da Defesa Civil, na hora em que a Defesa Civil chegar para dizer que é para sair de casa, seja através de um SMS, seja através de um alto-falante, de um carro de som, do jeito que for, olha, para sair da casa, é sair da casa, é pegar os documentos, trancar portas e janelas, fechar o gás, desligar a energia elétrica, fechar o hidrante, o registro da água e sair com os documentos. E aí você vai atender a orientação do técnico da Defesa Civil. Se você tem a casa de um parente ou amigo para passar uma noite ali, aquela noite de maior chuva, vá lá e passe lá essa noite de chuva. Ou, se não tem, a prefeitura vai fazer o seu abrigamento aí na estrutura adequada de um colégio, de uma igreja, de uma repartição pública. Então, eu diria isso, Renato. Conhecer o telefone da emergência civil, se comunicar com a Defesa Civil ao observar condutas irregulares ali na sua área de risco e atender as orientações, os clamores aí da Defesa Civil, porque isso é feito para o benefício, para a segurança da população. Com certeza. Coronel, eu queria que o senhor tirasse essa dúvida. Tem algumas pessoas perguntando aqui no privado, o senhor como oficial do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Pernambuco, as pessoas perguntam, o bombeiro, uma árvore está caindo, é Defesa Civil ou é bombeiro? Teve um problema de alagamento numa área residencial, no condomínio, e tem alguns carros que foram afetados. É bombeiro ou Defesa Civil? Essas duvidazinhas que podem acontecer com alguns cidadãos aí. O senhor poder dar algumas dicas referentes a essas informações? Renato, o Corpo de Bombeiros, ele também faz Defesa Civil. É o principal órgão da ação de resposta na Defesa Civil na hora de realizar o salvamento. Então, veja bem, o bombeiro faz Defesa Civil? O bombeiro faz Defesa Civil, nessa ação particularmente de salvamento de vidas, não é? Então, uma árvore que ameaça cair não é uma competência do Corpo de Bombeiros, é uma competência do município, a árvore estando em via pública. A árvore sendo de propriedade privada, ela é uma responsabilidade do dono daquele imóvel. Então, é uma responsabilidade compartilhada. Quando é que o bombeiros entra para fazer um corte de árvore? Quando essa árvore, ela obstaculou ali a saída do imóvel, ficou gente preso no imóvel.
A árvore caiu em cima do carro, ficou uma pessoa presa, tem um animal ali preso embaixo da árvore. Essa se torna aí uma ação de salvamento que o Corpo de Bombeiros vai lá com equipamento mínimo para fazer a remoção daquela árvore e fazer o salvamento da pessoa. Mas o cuidado com a questão de corte de árvores, ela pertence à prefeitura. Então, inclusive, a árvore que eu tenho na minha casa, vamos dizer assim, eu tenho que cuidar dela. E para eu fazer uma poda e para eu fazer um corte, eu preciso me dirigir para o município autorizar através da Secretaria de Meio Ambiente, porque essa é uma área crítica também hoje, né? A responsabilidade com o meio ambiente nos obriga a chamar a prefeitura para vistoriar ali aquela árvore, saber se ela precisa daquela poda e obter autorização até para fazer o corte dentro da minha própria residência. Mas numa questão de queda, sim, acionar a prefeitura. No geral, nas prefeituras menores, nos municípios menores, se aciona a Defesa Civil. E a Defesa Civil vai lá com a secretaria que tenha os equipamentos necessários, pode ser infraestrutura, pode ser meio ambiente, não é? Outra secretaria qualquer, para fazer a remoção segura dessa árvore. Ok. Coronel, a gente sabe muito bem que essas informações são importantíssimas, como a gente sempre vem falando. Gente, se tiver algum problema, procure os órgãos competentes, não vão lá e façam do jeito que vocês acham que devem fazer. Agradecer imensamente a participação do Coronel Lamartine, que é o secretário executivo de Defesa Civil, o Lamartine Barbosa, coronel do Corpo de Bombeiros Militar, está aqui conosco, dialogando, trazendo informações dos 50 anos da Defesa Civil do Estado de Pernambuco, uma honra, é um patrimônio do povo pernambucano, porque quando a gente mais precisa, eles estão lá atuando de forma forte e muito eficaz. Parabéns, coronel, por sua equipe, agradecer imensamente a sua participação, é muito importante, e as portas estão abertas aqui, todos os canais, todo esse pool de comunicação que transmite para a gente, até Petrolina hoje transmitiu através do Petrolina News, agradecer o pessoal do lado que pediu o link, nós enviamos, é gratificante ter várias rádios acompanhando de perto, esse caso vai estar vindo as chuvas aí, é importante, essa entrevista vai ficar aí à vontade, tanto no YouTube, no Dialogando com o Chefe Renato no YouTube, como também nos parceiros da comunicação, todos aí envolvidos aí nesse momento. Amanhã, inclusive, convidar o senhor para assistir essa live, importantíssimo, que é o atendimento presencial nas agências do INSS Perícia à Distância, com o conselheiro estadual da OAB Pernambuco, doutor Felipe Sampaio, que é advogado previdenciarista, presidente da Comissão de Seguridade Social da OAB Pernambuco, sempre parceira aqui do nosso programa. E a doutora Caroline Pereira da Silva, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Barreiros e pós-graduada em Direito Previdenciário e Direito da Família. Amanhã, às 19 horas, dia 15/4, aqui no Dialogando com o Chefe Renato. Agradecer ao coronel, as suas considerações finais, para que a gente possa agora continuar com a nossa programação e a Hora do Brasil. Chefe Renato, muito obrigado pela oportunidade de falar com você, com o seu grande público. Hoje fizemos juntos Defesa Civil, esclarecendo a população sobre como funciona o nosso sistema. Quero te agradecer e te parabenizar pelo formato, muito bacana, leve, uma entrevista bem feita, muito bem direcionada. Um abraço para todos os nossos companheiros da Defesa Civil Estadual, da Defesa Civil dos municípios, e vamos celebrar, porque são 50 anos de uma história belíssima da Defesa Civil do Estado de Pernambuco. Muito obrigado, um grande abraço, boa noite a todos. Muito obrigado, coronel. Agradecer sua assessora, a Amanda Lira, a competente profissional que sempre nos repassou aí as pautas para que a gente possa atuar com uma imprensa imparcial e totalmente esclarecedora. Coronel, um forte abraço, fique com Deus, e a gente vai terminando aqui o nosso programa Dialogando com o Chefe Renato. Amanhã, não esqueça, sobre representantes da OAB aqui conosco para falar um pouco sobre essas questões do atendimento em tempos de pandemia. Coronel, fique com Deus e até a próxima, se Deus quiser. O gol de placa pode ser aquele golaço que todo mundo vibra. Gol de placa pode ser o gol do abraço. Ele fez o gol e foi pro abraço. Mas o gol de placa também pode ser o gol da vida. Gol de placa. Ganhou? Recebeu. É gol de placa. Dialogando com o Chefe Renato.
A ADP Promotora chegou. Seu consignado com mais 5% de margem. Na ADP Promotora tem empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, cartão de crédito, portabilidade e refinanciamento. Mais rápido, mais fácil, mais seguro. ADP Promotora informa que já está liberado o aumento de mais 5% da sua margem. Pegue mais dinheiro com o aumento de 5% na margem na ADP Promotora. Tem empréstimo consignado para aposentados e pensionistas, cartão de crédito, portabilidade e refinanciamento. Fone WhatsApp 81 985330023. Siga-nos no Instagram e acompanhe as nossas novidades de sempre. DP Promotora. A ADP Promotora espera por você na Rua São José, no centro de Rio Formoso, primeiro andar, em cima da lotérica. Experimente as 7 camadas do creme cracker mais vendido do Brasil. Vitarella, a marca número 1. You